Se você decidir viajar para o Paquistão, a primeira reação da sua família será certamente a de preocupação. Os meios de comunicação ocidentais descrevem este país como repleto de violência. Assassinatos políticos, atentados à bomba por drones americanos e as atrocidades cometidas pelos talibãs. Contudo, embora marcado por alguns desses problemas, não é tudo isso. O Paquistão também é um país de pessoas de coração hospitaleiro e acolhedor, com um sorriso pronto e o desejo de ajudar os que mais precisam. A questão que atormenta a sociedade paquistanesa é o que lhes mais é querido: a religião, mais especificamente a religião do Estado do Islã, e o lugar das minorias religiosas dentro do Islã. O Paquistão, ou mais precisamente a República Islâmica do Paquistão, situa-se ao sul da Ásia e faz fronteira com o Irã, o Afeganistão, a China e a Índia. O país alcançou a independência em 1947, após o fim do domínio colonial britânico na Índia. O fundador Mohammed Ali Jinnah imaginou um país, embora baseado no Islã, simultaneamente pluralista, aceitando crentes de outras religiões, hindus, sikhs e cristãos. Hoje, 97% dessa sociedade de mais de 180 milhões de pessoas é muçulmana. A maioria é sunita. Os restantes 2% são cristãos, embora não constituam nada de novo no cenário religioso desde a chegada de São Tomé. O Paquistão se baseou nos sonhos do fundador da nação. Neste país, na sua visão, não haveria muçulmanos nem hindus. Todos seriam um. Haveria igualdade para todos. Cada um seria livre de frequentar o seu templo ou mesquita. Haveria esta liberdade que se realçava. Foi esse o espírito com o qual começamos este país. A situação acabou mudando na década de 80 com a administração do general Mohammed Zia-ul-Haq, que introduziu elementos da lei islâmica Sharia. A partir deste momento, começou um contínuo jogo de forças entre partidários de um Estado laico, favorecidos por uma elite moderna instruída, e alguns membros das Forças Armadas, e os fundamentalistas islâmicos que aspiravam a estabelecer um Estado islâmico. A disputa sobre o papel do Islã se aprofundou com o início da guerra, ao promover uma radicalização cada vez maior. Os ataques terroristas com bombas e assassinatos por encomenda, também de políticos proeminentes, se tornaram comuns. Não faltam também crimes financeiros, corrupção e tráfico de drogas. Os que mais sofrem são os pobres e as minorias religiosas, especialmente os hindus e os cristãos. Estamos num ponto muito crítico da nossa história, com uma guerra no Afeganistão, um país vizinho que tem um grande impacto sobre nós. Depois, temos muitos problemas internos, problemas políticos e também uma crescente intolerância religiosa. Tem havido ataques a igrejas, muita violência contra os cristãos. Mais uma vez, um fenômeno que nunca tínhamos tido nesta dimensão. Embora os cruéis atentados à bomba inundem as manchetes, talvez o maior sofrimento que os cristãos enfrentam é a hostilidade social que está por baixo disso. A discriminação diária, assim como a negação de serviços, o acesso à voz política ou a restrição de oportunidades de ensino. Quando eles descobrem e nos dizem diretamente, vocês são cristãos? Então não podemos oferecer trabalho. Quando os jovens, na mesma universidade, descobrem que aquele aluno ou aluna é cristão ou cristã,
A primeira pergunta que fazem é por que eles não se convertem e se tornam muçulmanos? Os professores fazem o mesmo. Durante o regime de Zia al-Haq, foram aprovadas algumas leis muito discriminatórias. Entre essas leis, há uma que diz respeito às testemunhas, que 2 mulheres equivalem a um homem. Assim, se na lei islâmica 2 homens são chamados como testemunhas, tem de haver 4 mulheres muçulmanas e, se forem cristãs ou hindus, precisam de 8 mulheres. No caso de violação ou adultério, a mulher tem que provar. Se ela quiser ir ao tribunal depor contra o homem que a violou, tem que reunir todas estas testemunhas. Mas onde conseguir? E se ela não conseguir provar que foi violada, isso significa que o caso de violação será transformado num caso de adultério. Por isso, a vítima também pode ser considerada como criminosa e punida. A Comissão de Justiça e Paz da Conferência Episcopal Católica do Paquistão afirma que cerca de 30% dos jovens cristãos e hindus sofrem assédio sexual no local de trabalho. De acordo com algumas estimativas, centenas de meninas são raptadas todos os anos, forçadas a casar e a se converter ao islamismo. Shafila tinha 14 anos quando seus familiares muçulmanos a raptaram e violentaram. Eles a mantiveram em cativeiro durante vários meses e a forçaram a converter-se ao Islã. Mas os raptores acabaram devolvendo-a em troca de um resgate, por causa da sua saúde debilitada. O processo judicial acabou não levando os responsáveis à justiça. Eles me magoavam e me batiam muito. Me mantiveram presa numa casa e depois em outra. Quando me recusei a aceitar o Islã, me batiam dizendo: "Converte-te, nós somos muçulmanos e temos que te converter ao Islã." Me batiam, levavam até a mesquita para ter aulas, me levavam a um mestre muçulmano. Me obrigaram a assinar muitos documentos com a impressão digital do meu polegar. Depois, na minha frente, o meu tio ligou para os meus pais e disse: "Nos dê 500 mil rúpias e nós devolveremos a tua filha." Tentaram arranjar meu casamento continuamente e, quando viram que não conseguiam, me trouxeram para cá e me deixaram. Quando vamos ao tribunal, nós estamos sozinhas, enquanto eles vão acompanhados de muitos homens. Eles são uma ameaça, enquanto que nós não ameaçamos ninguém. Eu quero ser cristã por causa do meu pai e do meu avô. O que seria de mim se eu me tornasse muçulmana? Toda a nossa família é cristã. A lei não apenas fecha os olhos aos raptos, às violações, aos casamentos forçados e às conversões, mas a violência também reside no coração da sociedade, na família onde ocorreram as chamadas mortes de honra. De acordo com a Comissão de Direitos Humanos do Paquistão, em 2013, cerca de 900 mulheres foram mortas no Paquistão pelas suas famílias por motivo de honra. Se uma jovem casar com um homem por sua livre vontade, sem o consentimento da família, se acredita que, em defesa da honra da família, ela tem que ser morta ou pelo menos vingada, jogando ácido corrosivo sobre ela. No final de maio de 2014, uma jovem de 25 anos, grávida, foi apedrejada até a morte pelo pai e irmãos, do lado de fora do tribunal de Lahore, por ter casado com um homem que ela escolheu, o que, de acordo com o seu pai, trouxe vergonha para a família. Me lembro de estar em Sindh. A menina estava no 9º ano e a tia dela era minha amiga. Alguém contou ao tio que ela estava grávida. Não havia provas,
Nem testes, nada. Ela voltou da escola e ele a chamou para o quarto. A casa só tinha um quarto. Ele despejou querosene sobre ela e tocou fogo nela. Quando eu fui ao hospital, a sua carne estava pendurada nos ossos e eu desmaiei. Simplesmente eu não consegui olhar para ela. Esse incidente está tão vivo em mim que muitas vezes, até mesmo ao meio da noite, eu a vejo pendurada em todos os lugares, a sua carne pendurada e até mesmo os seus dentes. Eu não sabia como consolá-la. Ali estava ela. Ela era uma ferida. Todo o seu corpo era uma ferida. Eu queria dar-lhe a minha mão só para lhe dizer que estava com ela, mas eu não sabia onde colocá-la. Morreu 5 dias depois. 5 dias de sofrimento, de gritos, de dor e de agonia. Não consigo esquecer. Ninguém lhe perguntou se estava grávida. O tio, por ser o homem da família, tinha o direito de fazer isso. De 1927 até 1986, não houve casos de discriminação no âmbito da lei sobre a blasfêmia. Então, Zia-ul-Haq, discretamente, para começar, elaborou esta lei 295B e depois a 295C. A lei está tão mal escrita que qualquer pessoa pode ser acusada de blasfêmia. Não há necessidade de qualquer outra prova para além de 2 testemunhas. Depois da lei ter sido aprovada, começaram a aumentar os casos. Por isso, foi realmente uma lei gerada para ser usada a fim de discriminar os outros. Depois da lei ter sido aprovada, começaram a aumentar os casos. Por isso, foi realmente uma lei gerada para ser usada a fim de discriminar os outros. Há mais muçulmanos que são presos acusados de blasfêmia contra o profeta Maomé ou por insultar o Corão do que os cristãos. Para as minorias cristãs ou hindus, no entanto, estes se tornariam instrumentos utilizados não só para eliminar indivíduos, mas também sociedades inteiras. A pena por profanar o Corão é a prisão perpétua, e a pena por blasfêmia contra o profeta Maomé é a morte. Repetidamente, como consequência de uma acusação precipitada e da pressão de imãs locais, multidões enfurecidas têm aplicado a justiça sumária, queimando e saqueando aldeias cristãs ou distritos inteiros, forçando centenas de pessoas a fugir. Todos os anos, dezenas de pessoas enfrentam acusações de blasfêmia, como no caso de Sandal e do pai, Gausher. Nós frequentávamos a igreja à noite. Quer dizer, as crianças vinham à noite e nós as ensinávamos versículos da Bíblia. Um dia chegaram algumas pessoas e disseram para desligarmos o alto-falante. Bem, nós desligamos. No dia seguinte, as mesmas pessoas nos ameaçaram, dizendo: "Vamos matar vocês." Depois chegaram e começaram a nos atirar pedras e todas as crianças começaram a chorar. Fugimos, eles invadiram a igreja e a destruíram. Também nos agrediram e atiraram pedras. Depois foram para a mesquita e disseram que eu tinha queimado o Corão. Nos acusaram dizendo: o pai dela rasgou as páginas do livro e as entregou para ela. E ela as rasgou em pedacinhos e as queimou. Nenhum cristão jamais faria uma coisa dessas. Nem consideramos isso um ato corajoso. Eu estava em casa no final da tarde. Íamos começar a comer, quando mais uma vez começaram a atirar pedras. Não sabíamos o que fazer. Em seguida, minha irmã mais nova começou a chorar. Nos sentamos juntos e começamos a rezar. Por volta das 9h30, começaram a se manifestar com violência. Atiravam pedras, nos insultavam e faziam ameaças. Tudo ao mesmo tempo. Nesse momento, ficamos com medo. Por isso, fiz um telefonema e a polícia chegou. Me trancaram numa cela à parte, tiraram o cobertor e o resto. É assim que você vai passar a noite aqui.
e não lhe daremos o cobertor nem qualquer alimento até você dizer que aceita o Islã. Me trancaram num armazém, com sacos espalhados por toda a parte, sem luz nem ventilação. Se cuspiram no rosto de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e atiraram pedras contra ele, tudo por nossa causa. Se por nossa causa ele conseguiu passar por tudo isso, então aquilo que estamos vivendo não é nada. A verdade é que estamos muito mais próximos de Deus. Por outro lado, ainda parece que estamos presos. Se olharmos do ponto de vista material, falhamos, mas se olharmos pela perspectiva espiritual, então já ganhamos. Atualmente existe uma moratória sobre a pena de morte no Paquistão, embora os grupos que exigem o restabelecimento da pena de morte sejam cada vez mais fortes. Até o momento, tem sido o Supremo Tribunal mais independente que tem anulado as sentenças de morte. Os acusados, contudo, muitas vezes têm que esperar durante vários anos no corredor da morte pela decisão judicial, enquanto as suas famílias são forçadas a fugir para se esconder, principalmente após uma absolvição. As probabilidades de qualquer mudança acerca desta lei, muitas vezes usada abusivamente, são, no presente, quase nulas, consequência das emoções que esta lei desperta. Há também a compreensão diametralmente oposta da natureza da religião, da lei e da liberdade nas culturas ocidental e islâmica, que pode levar até mesmo os muçulmanos mais moderados a fazer declarações chocantes. Acredito que se alguém comete um ato profano, então não tem o direito de viver neste mundo, e nem eu nem qualquer outro muçulmano, independentemente de ser um bom muçulmano, religioso e temente a Deus, um homem bom ou o maior dos pecadores. Nenhum muçulmano pode concordar que o nome do profeta seja abusado de alguma forma. Além disso, oferecer a vida por amor ao profeta e à fé é para si uma questão de honra. Se tivéssemos que abandonar esta lei, então se cometeriam atos profanos em todas as ruas e becos. Nós não queremos o que o mundo deseja. A nossa nação não quer isso, nem o nosso sistema judicial e todos os muçulmanos. Sugerimos que apresentem essas leis nos vossos países. Os nossos magistrados não querem fazer quaisquer alterações. Infelizmente, as faíscas que iluminam os motins anticristãos derivam com frequência de acontecimentos no Ocidente. Se o Corão é incendiado nos Estados Unidos, os cristãos no Paquistão e em outros países islâmicos sofrem. Se um filme que ofende os sentimentos dos muçulmanos é exibido no Ocidente, pessoas inocentes no outro lado do mundo correm o risco de cair nas mãos de uma multidão enfurecida. O Ocidente é geralmente visto como cristão e isso também é parte do problema. A percepção é a de que o Ocidente cristão está tentando oprimir os muçulmanos. E o exemplo que temos diante de nós é o do Iraque e do Afeganistão. Como pequena comunidade cristã que somos, sofremos os efeitos do que está acontecendo. No Islã, começando com o profeta Jesus, que a paz esteja com ele, e terminando como o profeta Maomé, que a salvação e a bênção de Deus esteja com ele, todos os profetas são respeitados e os atos profanos contra eles nunca são permitidos em nenhuma circunstância. Em relação aos abusos e a forma de os eliminar, queremos que o ministro do Interior do Paquistão organize os imãs e a minoria cristã, e todos os grupos religiosos a formarem uma comissão conjunta. A comissão deverá ir ao local onde surgem estes problemas, e aí deve observar, investigar, punir o culpado e libertar o inocente. Para os cristãos, a verdadeira blasfêmia contra o nome de Deus é a violência contra qualquer pessoa, especialmente a que é motivada por crenças religiosas. Apesar das diferenças fundamentais na compreensão da religião e da lei,
ações conjuntas empreendidas por cristãos e muçulmanos, com o objetivo de eliminar a raiva da multidão, contrariar a aplicação da justiça sumária e o derramamento de sangue sempre que surjam acusações de blasfêmia, muitas vezes salvam vidas. Qual é o futuro? Esta é a pergunta que me parece que muitas pessoas fazem. Estamos num momento muito crítico e eu falo em relação ao Paquistão. As forças extremistas parecem estar ganhando terreno neste momento. Estão ganhando terreno não pela razão, mas pela força, pela violência, através de táticas cruéis e violentas. Por outro lado, existem muitos muçulmanos muito equilibrados e que não querem este tipo de Islã. Os verdadeiros muçulmanos que conhecem bem o Corão afirmam: isto não é o Islã. Isto são talibãs, vingança, guerra, terrorismo. O Islã não é assim. Poucos entre eles admitem que o que está acontecendo é injusto. Acredito que o diálogo é possível e que a grande maioria dos muçulmanos são muito bons. A comunicação social dá uma ideia muito diferente. Mas na vida do dia a dia o diálogo é possível, mesmo com os ulemá, o Conselho dos Sábios e Intelectuais Muçulmanos. Quando se fala em diálogo com o Islã, não é uma questão de discutir doutrinas ou religião. Podemos chegar a um entendimento sobre a religião um do outro e sobre aquilo em que acreditamos. Mas penso que a maioria das pessoas não está preparada para isso. Mas a possibilidade de se dialogar é o que eu chamaria de diálogo de vida, em que na sociedade há tantas coisas contra as quais, ou a favor das quais, podemos trabalhar juntos. Quando a minha mãe morreu, tanto o bispo local como os sacerdotes me acompanharam durante esse tempo de tristeza. Da mesma forma, quando o sofrimento bate à porta deles ou uma tragédia acontece, também eu os visito. Por exemplo, com a aproximação do Natal, envio flores e rezo por eles. Há grupos que têm muito boas relações. Em Lahore, tivemos um grupo que apoiava o diálogo entre muçulmanos e cristãos. Havia professores islâmicos, pequenos comerciantes, todo tipo de gente. Então decidimos que não iríamos falar de religião, mas da nossa sociedade, da nossa vida, e trabalhamos bem juntos. Se olharmos para a realidade, há muitas razões para estarmos assustados. Mas é através dessas dificuldades que eu vejo o chamado de Deus para sermos cada vez mais fortes na fé e para colocarmos a nossa esperança na sua providência. Deus não nos vai abandonar.